Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu já tô pro vídeo bem legal, um vídeo que vocês gostam muito do meu canal. Eu vim contar pra vocês como foi meu quinto semestre. Então se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu vou te explicar bem rapidinho. Eu me chamo Harumi Nakanishi, tenho 20 anos e eu estou indo agora pro sexto semestre do curso de medicina. E todo final de semestre eu gravo falando um pouquinho mais sobre o meu curso. Bom, então vou deixar pra vocês aqui embaixo no box de informações e nos cards a minha playlist de vídeos do curso de medicina, onde tem os vídeos mostrando todos os meus semestres e tem vários vlogs mostrando a minha rotina na faculdade de medicina. Então vão lá conferir que tá bem legal. E se eu fosse você, não deixava de se inscrever aqui embaixo pra não perder mais nenhum vídeo, porque no próximo semestre eu vou tentar postar pelo menos uma vez por semana vídeos de vlog mostrando a minha rotina. E também não deixe de curtir esse vídeo porque ajuda bastante na divulgação. Então bora logo pro vídeo. Bom, começarei falando como ficou a minha semana dividida em relação aos meus horários. Bom, a minha tutoria começou a abrir na segunda-feira e fechar na quinta-feira de manhã. Então segunda de manhã eu tinha tutoria e à tarde eu não tinha nada, mas na hora do almoço, como eu faço parte do centro acadêmico, tem a reunião do centro acadêmico. Então sempre meio-dia eu tinha reunião do centro acadêmico, então eu acabava saindo da faculdade uma hora e pouco da tarde. Então essa era a minha segunda-feira. Isso é em relação à faculdade, porque estudo em casa, enfim, eles já sabem como é que é. A minha terça-feira começava um pouquinho mais tarde, as minhas aulas começavam às 10 horas da manhã, que era o laboratório morfofuncional, e a minha tarde e noite era bem corrida. Na terça-feira à tarde começava com humanidades, depois tinha habilidades clínicas e durante a noite, mais ou menos umas 6h30, 6 horas, começava a minha palestra. E a palestra varia de acordo com os módulos que a gente está tendo. A quarta-feira, durante a manhã, tinha MISC, ou seja, começa um pouco mais cedo, 7h30 começa o MISC e vai até meio-dia. E a quarta-feira à tarde variou um pouco, vocês já vão entender o porquê. No quinto semestre começa na minha faculdade os ambulatórios. E aí os ambulatórios têm um sistema de revezamento. E esse revezamento ocorre entre as turmas, que no caso a minha turma, como eu já falei pra vocês, esse vídeo primeiro semestre era dividido em A e B. Nesse caso dividiu mais ainda, ficou A1, A2, B1, B2. Então pra ter essa divisão, porque o ambulatório é uma coisa que precisa de menor número de alunos. Então eu fazia parte da B2. A turma B2 começou o ambulatório no dia de quarta à tarde. E esse ambulatório funcionava no Santo Agostinho. Então a minha quarta tarde até mais ou menos abril, não lembrava a data certa de abril, ficou sendo para ambulatório. Depois desse período a minha quarta tarde era livre para estudar para tutoria. Mas enfim, agora vamos passar para quinta-feira. Quinta-feira, como eu falei, de manhã tem um fechamento de tutoria e à tarde, durante esse primeiro até abril, ficou sendo um tempo livre. Porém, no revezamento, quando a minha turma B2 passou para o SEMEC, a gente começou a ter o ambulatório na quinta-feira. Então era quinta-feira à tarde. E a sexta-feira era uma sexta-feira livre para a turma B, que no caso faz parte da turma B. E a sexta-feira era livre para mim, para minha turma B. Então esse horário varia muito de qual turma. Se você tá na A, se tá na B, se você tá na B1, B2, enfim, varia bastante. Então essa foi a minha semana sendo da turma B2. Bom, esse semestre foi relativamente bem tranquilo por causa dessa sexta-feira que a gente tinha meio que de folga para ocupar com estágios, coisas do tipo. Mas também a semana era muito mais intensa, porque a tutoria era conteúdos gigantescos para pouco tempo, porque querendo ou não, a gente tinha terça-feira um dia perdido para estudar para tutoria. Você só estudava um pouquinho à noite, mas você chegava em casa muito acabado, muito cansado mesmo. E a quarta, para quem fazia ambulatório de quarta, também não era um dia muito bom para estudo. Você só tinha à noite, mas era aquele horário já mais para fazer a revisão para tutoria. Então, basicamente, o dia de estudar mesmo para tutoria era na segunda, na terça e na quarta era mais finalizar e revisar o assunto. Então, bora para a parte dos módulos. Os módulos, a maioria de vocês, quem me acompanha direto, já sabe quais foram os módulos, porque eu compartilhei com vocês no meu Instagram, compartilhei nos vlogs, eu já sabe mais ou menos, mas eu vou falar um pouquinho mais aprofundado do que a gente estudou. O laboratório morfofuncional e habilidades clínicas continuaram seguindo a mesma ordem dos módulos. Então o mesmo módulo que eu tava tendo na tutoria, eu tava tendo no laboratório morfofuncional em habilidades. O meu primeiro módulo foi pediatria. Eu tô aqui com os meus resumos e eu vou falar mais ou menos com vocês que eu tive em cada problema. Esse módulo nós tivemos 6 problemas. Basicamente o primeiro problema foi sobre diarreia no caso na infância, quais são os principais agentes, como tratar, e também foi desidratação, porque é uma coisa que geralmente vem acompanhado com a diarreia. Então nós aprendemos tipos de desidratação e como tratar a desidratação de acordo com o caderno do SUS. O segundo problema foi basicamente conceitos em relação à faixa etária, ou seja,
recém-nascido, lactente, fase pré-escolar, foi basicamente conceitos. Nós também vimos um pouco sobre maus tratos, também vimos sobre pré-natal de baixo risco, pré-natal de alto risco, então foi basicamente isso. E gente, uma coisa, vocês vão achar que é pouca coisa, porque assim, falando parece pouca coisa, mas só pra vocês terem uma ideia, eu gravei um vlog mostrando um pouquinho a minha rotina durante esse segundo problema, e gente, só pra estudar o pré-natal pelo Ministério da Saúde, eu acho que era as 360 páginas, e pela Febrasgo era 140 páginas, então não é pouca coisa. Assim, depois você já sabe, você percebe que não é tanta coisa, mas pra ler o assunto é bastante coisa assim. O terceiro problema era mais focado em relação à adolescência, então era mais o período de puberdade, como é que ocorre a mudança no corpo da mulher, no homem, a parte de hormônios, também tem um pouco em relação à dentição, tudo em relação ao curso de pediatra, em relação a sigilo médico, coisa do tipo. O quarto problema, eu acho que foi o maior desse módulo, porque nós vimos em relação a transporte placentário, vimos também em relação ao sistema imune da criança, vimos em relação às infecções das vias aéreas que mais acometem as crianças, vimos sobre o calendário vacinal, vimos em relação à puericultura e vimos os marcos de desenvolvimento. O quinto problema também foi bem grandinho, nós vimos em relação à triagem neonatal, vimos em relação à assistência ao RN na sala de parto, vimos em relação ao aleitamento materno, vimos o hospital amigo da criança, também estudamos em relação à icterícia, no caso metabolismo de bilirrubinas no recém-nascido, e também icterícia fisiológica e patológica do recém-nascido. O sexto e último problema desse módulo, vimos em relação à prematuridade, crescimento intrauterino, como é que ocorre o crescimento e desenvolvimento do feto na gravidez, então quais são os fatores que vão estar influenciando nisso, qual o ganho de peso esperado durante a gravidez. Vimos também a avaliação da idade gestacional de acordo com Capurro e Neil Ballard. Vimos também em relação às adaptações fisiológicas do corpo do recém-nascido, comparando o que ocorre no atermo com o pré-termo, que no caso é um recém-nascido normal com um prematuro. Vimos em relação também à desnutrição ou obesidade nas crianças, os tipos de desnutrição mais comuns e como avaliar o estado nutricional da criança, aquelas tabelas, aqueles gráficos nutricionais. E esse foi o módulo de pediatria, a gente foi aprendendo em conjunto no mofo tudo o que acontecia com a criança. O segundo módulo é reprodução e sexualidade, que é no caso como se fosse ginecologia e obstetrícia, e nós tivemos 5 problemas. Pra não ficar muito longo, eu vou falar um pouquinho assim do que teve em cada problema, não vou especificar muito com detalhes, eu vou falar os tópicos principais. O primeiro problema foi em relação à fisiologia do coito, fisiologia da ereção, também tivemos em relação à reprodução assistida e esterilização. Então foi basicamente isso, como é que tá a legislação em relação a isso. O segundo problema nós vimos de novo pré-natal, mas no caso pré-natal foi mais focado em relação à grávida. No módulo de pediatria a gente estava focado mais no feto. Vimos em relação à formação da placenta, a função da placenta, enfim, tudo sobre a placenta. Vimos em relação à diferenciação sexual. Vimos sobre aborto, como é que tá a legislação em relação ao aborto. E também vimos climatério e menopausa. O terceiro problema nós falamos de ciclo menstrual e também vimos em relação à dismenorreia, síndrome pré-menstrual, que agora não é mais tensão pré-menstrual, que era antes chamado TPM, agora é SPM. Vimos em relação aos métodos contraceptivos, todos os tipos. Vimos também em relação à microflora e o muco cervical. O quarto problema nós vimos em relação à menorreia, que no caso é a falta da menstruação, tanto a primária quanto a secundária. Vimos em relação ao diagnóstico de gravidez. Vimos as alterações fisiológicas que ocorrem no corpo da grávida. Aprendemos também em relação às infecções sexualmente transmissíveis, que agora não se chama mais DST, doença sexualmente transmissível, agora é IST, infecção sexualmente transmissível. E o quinto problema nós vimos em relação à estática fetal, manobra de Leopold. Vimos também em relação a parto, basicamente em relação a diagnóstico de início de trabalho de parto, os tipos de parto, o mecanismo de parto normal, como é que ocorre, todas as fases do parto normal. Então foi basicamente isso que nós aprendemos no último problema. E esse módulo eu achei também bem tranquilo, eu gostei bastante desse módulo. O último módulo foi sobre envelhecimento, que no caso é geriatria, e também foram 5 problemas. Foi um módulo bem tranquilo, eu achei bem fácil, eu gostei até do módulo, então, enfim, acho que não sei se foi o meu preferido. Bom, o primeiro problema foi aquela parte inicial de conceito, classificar idoso em relação à idade, conceito de selinidade, senectude e senescência. Basicamente, esse módulo a gente viu a alteração que ocorre de todos os sistemas no idoso. Então, nesse problema a gente viu em relação
ao sistema imune e sistema respiratório, como é que tá a alteração do idoso nesses sistemas. Vimos em relação às políticas públicas, em relação, tipo, estatuto do idoso. Vimos o calendário vacinal do idoso, que é um calendário diferenciado. E vimos sobre transição demográfica, porque o Brasil tá passando por essa transição, então a gente tá tendo o envelhecimento da população. Então temos que aprender como tratar dessa população. O segundo problema, nós vimos as alterações fisiológicas que ocorrem no sistema nervoso central, as alterações que ocorrem no sistema de sono e vigília do idoso e vimos em relação aos tipos de osteoporose, vimos em relação à artrite, artrose, vimos em relação à sarcopenia, andropausa. Então foi basicamente isso, foi um problema bem interessante. O quinto e último problema foi em relação às alterações do sistema renal e vimos também alterações em relação ao sistema digestório, vimos também em relação à pirâmide alimentar do idoso, exercício físico para o idoso. Também vimos as teorias do envelhecimento. Então foi basicamente isso o meu semestre. O MISC, só pra falar bem rapidinho, o MISC eu achei que ficou aquela coisa mais prática, a gente atendia muito. E só pra explicar mais ou menos como funciona o ambulatório é a gente que vai consultar praticamente sozinhos. Então geralmente fica em dupla ou trio no consultório. Chega o paciente, você lê a ficha dele, se já tiver. E aí, se for retorno, você vai fazer o atendimento de retorno, a evolução desse paciente. E se for de primeira vez, você vai fazer toda a anamnese completa, tudo desde o início. E aí, no final da consulta, você vai chamar o seu professor, a gente chama o professor e ele entra na sala. A gente apresenta para ele o caso clínico do paciente, fala as hipóteses diagnósticas, o que a gente acha que deve fazer de conduta e ele vai confirmar se a gente faz aquilo realmente. Ou então ele vai falar, olha, não é bem assim, se quiser pensar dessa maneira, ele vai dar o diagnóstico e a conduta certa a se fazer. Então é bem legal porque a gente treina bastante em relação ao raciocínio clínico. E os meus 2 ambulatórios foram de clínica médica, então a gente viu de tudo, principalmente diabetes, hipertensão, mas chegava também muita dislipidemia, obesidade. Bom, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostarem, esqueça de clicar no gostei, porque ajudou muito na divulgação. Se é novo no canal, deixa de se inscrever aqui embaixo pra não perder mais nenhum vídeo, tem muito vídeo legal vindo por aí. E é isso, beijos e tchau, tchau!